Bom, então vamos falar sobre Jesus e a predestinação, tá bom? Ou a verdadeira predestinação. Porque você observe até que eles normalmente estudam o que o apóstolo Paulo escreveu, tá bom? Então, nas palavras de Jesus, eu vejo que nós conseguimos entender mais claramente a predestinação e aqui definir para vocês, então, o que é predestinação. Predestinação, predestinar, significa determinar antecipadamente ou anteriormente o destino de alguém, tá bom? Predestinar isso, determinar antecipadamente o destino de alguém. As palavras de Jesus que eu vou ler agora, Marcos capítulo 16, versículo 16, tá bom? Elas determinam o futuro de alguém, ou seja, ela predestina as pessoas. O que nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus é observar qual destino Jesus antecipa, que é a grande questão da predestinação, tá bom? Se eles entenderem isso, eles abandonam essa heresia. O que Jesus predestina? Então a primeira opção que você tem é, ou Jesus predestina as ações dos homens, ou Jesus predestina resultado para as ações dos homens. O que é isso? Jesus predestinar as ações dos homens significa Jesus predestinar o que você vai escolher, qual passo você vai dar, se jogar no abismo ou ir para um local de segurança. Essa é a primeira opção. E a segunda opção é Jesus predestinar um destino para a sua atitude. E vocês vão observar que Jesus, ele não predestina as ações dos homens, ele predestina resultados para as ações dos homens. Pode ver, ele diz, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, aqui você tem o livre-arbítrio e a predestinação juntos, tá bom? Por quê? Porque Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado, ou seja, a atitude do homem, existe o livre-arbítrio do homem, tá bom? Quem crer e for batizado, eu traço um destino antecipadamente de salvação, ou seja, o predestino. Há 2000 anos atrás, Jesus disse para mim e para você, tá ok? Se você crer e for batizado, você será salvo. Como ele fez isso há 2000 anos atrás, isso é predestinar. Então Jesus está traçando um destino antecipado para toda a humanidade, mas dependendo do homem crer ou do homem ser incrédulo. Isso é predestinação. Significa que Jesus não predestina, não ordena a ação do homem, mas ele ordena um limite para a ação do homem, ou seja, um juízo, e aí terá salvação ou condenação. Essa é a verdadeira predestinação, tá ok? Essa predestinação é que nós vemos na Bíblia. E como gostam de dizer os assembleianos, né? O que passar disso é de procedência maligna, né? Então, Deus, nessas palavras de Jesus, repetindo Marcos 16, versículo 16, ele não ordenou as ações do homem, ou seja, ele não ordenou o crer ou ser incrédulo, mas ele ordenou um resultado dependendo da escolha do homem. Como ele pré-ordenou um resultado, ele predestinou, ok? Essa é a doutrina da predestinação. Pastor, é importante nós estudarmos isso? Irmãos, isso é importante, porque eu vou dizer para vocês, essa doutrina, ela agride o nosso Deus, porque se Deus, ele no caso, ordena que o homem peque, no final Deus é o responsável pelas maldades que existem no mundo. Porque é Deus que ordena todas as coisas. Então é uma doutrina que afeta a santidade do nosso Deus. É uma agressão ao nosso Deus. E eu digo também que essa doutrina, ela é uma apologia do diabo. Exatamente essa expressão. Por quê? Porque segundo essa doutrina, o que o diabo faz no mundo? O diabo não faz nada. O diabo deve estar aí numa praia deserta, numa rede, porque na verdade tudo acontece por ordem de Deus. Ou seja, é uma doutrina que ela vitimiza Deus como responsável pelo mal e ela absolve Satanás de tudo. Eu comparo essa doutrina com um filme que teve há pouco tempo sobre Noé. Quando vocês verem esse filme, vocês observem pelo menos 2 grandes absurdos nesse filme. O filme foi lançado aí há uns 6 anos atrás, mais ou menos, tá bom? Nesse filme, primeiramente, eles atacam a Bíblia,
porque eles dizem que Noé teve uma revelação depois de tomar um chá alucinógeno juntamente com Matusalém, tá bom? Uma coisa horrível, né? Os grupos pagãos faziam isso, né? Tá bom? Tomavam chá alucinógeno, os índios aqui do Brasil tomavam, chamados índios, né? Tomavam chá alucinógeno para os seus rituais, mesmo assim, incas, tecas, maias, existe uma seita aí até hoje, que eles usam desse chá, né? Tá bom? Que teriam aprendido com os índios e usam desse chá até hoje. Parece que um neto do Chico Anísio chegou até cometer suicídio por fazer uso desse chá, que os índios usavam para o alucinógeno, como alucinógeno, para poder participar dos seus rituais. Mas na igreja, na Bíblia, é claro que isso não está. Então colocar isso no filme. E a segunda coisa grave que eles colocaram no filme, né, é que o seguinte: os anjos caídos, eles aparecem no filme, acredito, como uma vítima de Deus. Eles dizem o seguinte, na verdade, como uma vítima de Deus e uma vítima do homem. Porque tem um momento em que Noé, ele está questionando aos anjos caídos por que eles vieram do céu para a terra. Aí o anjo caído fala o seguinte: não, vou te contar a história. Ele já vai aprender com o anjo caído, né? Então o anjo caído fala: olha, eu vou te contar a história. Foi o seguinte: vocês pecaram e Deus resolveu castigar vocês. E Deus desse. Aí nós começamos a argumentar com ele, defendendo vocês para ver se ele aliviava a barra de vocês, perdoava vocês. Mas Deus foi intransigente. Quer dizer, ele chama Deus de intransigente, o anjo caído. E Deus não queria perdoar vocês. Nós insistimos. E aí o que Deus fez? Deus resolveu nos castigar também. Nós, justos defensores de vocês, fomos castigados por Deus, agora estamos jogados aqui na terra. Ou seja, primeiro eles responsabilizam Deus por todo o mal no mundo, tá ok? Pela queda deles e pela sua intransigência por não ter perdoado o homem, tá bom? E em segundo lugar, Deus só dá ordem para Noé construir a arca. Os anjos caídos é que protegem Noé dos ataques dos descendentes de Caim. Os anjos caídos é que ajudam Noé a construir a arca. Ou seja, é uma doutrina que ela, na verdade, coloca Deus como um vilão da história. E essa doutrina da predestinação, exatamente, nós fugimos dela porque é uma doutrina que coloca Deus como vilão da história, irmãos. Como esse John Piper fez quando ele disse que as torres gêmeas caíram, né, aqueles pilotos de avião foram predestinados a fazer aquilo. Foi ordem de Deus. Isso daí não serve para evangelizar as pessoas, tá bom? Isso aí serve para gerar descrença, né? Porque, claro, se a pessoa, como eu já disse, ela anuncia que ela está sendo castigada por causa da decisão errada dela, é uma coisa. Mas se anuncia que ela está sendo castigada porque Deus ordenou, isso vai evangelizar, vai fazer a pessoa abandonar o quê? Vai fazer a pessoa melhorar em quê?